O painel do clima da ONU lançou nesta semana o seu alerta mais contundente até agora, dizendo que se as emissões de gás carbônico não começarem a cair nesta década, será difícil impedir o planeta de ficar 2 graus mais quente. Limite mais arriscado do aquecimento global. E para que o planeta tenha 66% de chances de evitar cruzar essa fronteira, as emissões de carbono precisam cair até 70% por volta de 2050 e chegar a zero em 2100, aponta relatório síntese do painel intergovernamental de mudança climática. O programa de hoje irá discutir este assunto a partir de agora. Hoje nós estamos na companhia do presidente da Câmara de Qualidade Ambiental na Fiesc, Federação das Indústrias no Estado de Santa Catarina, José Lorival Magri. Aqui conosco também a consultora de sustentabilidade, Andréa Rosa de Amorim. E o programa recebe também o professor do curso de Meteorologia no Instituto Federal de Santa Catarina, Michel Musa. Obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui no Conversas Cruzadas. Tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Promoção de aluguel e Bagi. As melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais. Cota 40 anos, marca de credibilidade, imóveis de valor. Sebrae Soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ório, 25 anos de tradição em Santa Catarina. Queires, pensou móveis, pensou Queires, a número 1. Queria começar com o professor Michel Musa. Professor, o que representa esta informação divulgada pelo painel do clima da ONU? Qual é a ameaça? A ameaça clara? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Boa noite aos demais convidados aqui. Essa notícia, ela fala exatamente, ela já aponta, né, o que uma das maiores evidências sobre chamado aquecimento global, né, que é a maior evidência que a gente tem, que é o aumento das emissões de gases de efeito estufa, como CO2, metano. Então, ela já aponta a redução a necessidade de redução, dessas emissões, para que não ultrapasse, né, uma fronteira relacionada a um aumento da temperatura que pode se tornar algo que o homem não conheça, assim, né? Quer dizer, é impossível mensurar aqui o que ia provocar um aquecimento médio aí de 2 graus? A maior evidência desse aquecimento, né, está relacionado com essas emissões, né? Porque a gente conhece que a gente tem um patamar de emissões com um histórico de dados do passado, da ordem de 300 a 400 partes por milhões, a medida de concentração de CO2, metano. E assim, agora a gente está chegando a uns limites de aproximadamente 500, 600. E a expectativa é que esse aumento, né, isso nos próximos anos, aumente ainda mais. Tá. Então, isso estaria relacionado com essa evidência do aquecimento global. Sim. E impacto para a saúde humana, impacto nas manifestações climáticas, na intensidade destas manifestações climáticas, o que o senhor apontaria? Bom, a gente tem toda a complexidade do sistema climático associado com a sua biosfera, né? Então, aí tem respostas distintas em locais específicos, de forma regional, né? Então, com certeza, forçaria, né, esse sistema climático a ter respostas também, seja no aquecimento dos oceanos, calamidades públicas relacionadas, eventos extremos, né? Então isso estaria também relacionado com algo diferente do patamar, do padrão que é conhecido, para uma novo variabilidade, né, do clima. Sim, sobre a tese aí de aquecimento global, já superamos a tese, queria saber a opinião da senhora, já está superada a dúvida de que há influência do homem, não há influência do homem no aquecimento da Terra. Isso aí está superado.
Não, ainda existem existe? duas teorias, né, que falam da questão evolutiva, mas a que mais vem sendo discutida e vem sendo comprovada é, de fato, a questão do aquecimento global estar vinculado aos hábitos do ser humano. Né? Então, isso ainda é muito forte. Nós temos alguns indicativos, alguns modelos que indicam o que aconteceria com a Terra se aumentasse os 2 graus, 4, 5 graus. Então, o relatório Stern coloca justamente o que poderia acontecer. E nós temos que, com 2 graus, a elevação acima de 2 graus na temperatura, nós temos regiões no planeta que já diversas culturas agrícolas seriam exterminadas. O hábito de consumo de bens seria afetado. Então, esse aviso da ONU é um aviso que já há 20 anos atrás vem sendo sinalizado. Só que neste momento é mais evidente. Né? Nós estamos num momento até inclusive da sociedade de consciência, de necessidades que coloca, vamos alertar e vamos sinalizar sim todos os efeitos que podem ser provocados por esse impacto humano no planeta. Agora, a questão também, e a polêmica, é a seguinte: nós vivemos um momento, presidente José Lorival Magri, de uma atividade econômica que não está muito acelerada. Isso em termos globais, já foi melhor. O momento não é dos melhores, né, do ponto de vista de macroeconomia. Os Estados Unidos estão saindo da crise, aí estão saindo da crise no momento. A Europa segue aí com crescimento na faixa de 0 alguma coisa, 1%. E a China segue em ritmo chinês, mas não no jeito em que os próprios chineses estavam acostumados nos últimos 10 anos. Queria saber do senhor o seguinte: num período em que a economia não vai muito bem, o setor industrial está disposto a reduzir o ritmo ou a investir mais em tecnologia para reduzir a emissão de gases poluentes? Boa noite. Boa noite. Isso vem acontecendo, ou seja, como você falou, a economia mundial, ela está, a partir de 2008, ela teve uma certa desaceleração. E com isso, diretamente, também houve uma redução nas emissões dos gases de efeito estufa. Ou seja, a economia mundial está muito atrelada ao uso do carbono, a combustíveis fósseis. Então, se você reduz a produção, você automaticamente você está reduzindo também as emissões de gases de efeito estufa. E a própria ONU, ela está apontando o aquecimento global, as tecnologias, a busca de tecnologia como um item até para alavancar o desenvolvimento. Você tem um potencial de geração dos chamados empregos verdes, ou seja, na busca de novas tecnologias. Isso a gente pode ver também no Brasil. Agora, recentemente, o Brasil está, nos últimos 5, 8 anos, houve um crescimento tecnológico exponencial na área de energias eólicas. Isso está atrelado diretamente à questão do aquecimento global. E nós pegamos também uma carona até na própria recessão mundial, a própria recessão europeia. Ou seja, o europeu, ele diminuiu a produção industrial. Nós tivemos uma oferta de aerogeradores. O Brasil aproveitou a oportunidade e está incrementando ou colocando a energia eólica na sua matriz energética. Então, isso faz parte da economia que vem atrelado ou vem na busca de soluções para o aquecimento global ou alternativas para minimizar as questões de aquecimento global. Então, existe toda uma preocupação, existe toda uma preocupação no uso dos combustíveis fósseis e, ao mesmo tempo, existe aí um potencial de utilização das chamadas tecnologias
amigáveis ou tecnologias verdes ou que também chamada aí de economia de baixo carbono. Quem é que está mais disposto a colaborar? Vamos dividir aí geopoliticamente, porque há resistências de alguns segmentos, de alguns setores, de alguns blocos econômicos. Quer dizer, não havendo uma convergência, a coisa complica, né? Tivemos aí o protocolo de Kyoto problemático, adere, não adere, assina, não assina e tal. Como é que estamos hoje? Nós temos, até complementando um pouco mais em relação à nossa cultura de evolução, de desenvolvimento e crescimento, né? Nós tínhamos um padrão, até pouco tempo, fundamentado na seguinte lógica, que crescimento econômico é desenvolvimento. E começa a perceber nesse momento que, bom, não adianta só o crescimento econômico, não adianta só a expansão de infraestrutura a qualquer custo. Nós temos várias outras perspectivas, outras externalidades que a economia ecológica coloca, que precisam ser contabilizadas nesse processo de desenvolvimento, que são as questões sociais e as questões ambientais. Então, nós estamos num momento de economia de transição, onde existe um padrão empresarial ainda dentro de um modelo onde o crescimento crescimento econômico é o sinônimo de desenvolvimento, mas existe um volume de empresas e profissionais discutindo que, olha, não só o crescimento econômico indica desenvolvimento, mas nós temos que ter o desenvolvimento social e o ambiental acompanhando esse processo. E outras contabilidades e outras questões precisam ser consideradas na criação de novos produtos, na prestação de novos serviços. Então, nós estamos nesse momento nesse processo de transição, onde nós ainda temos empresas extremamente tradicionais, dentro de um padrão econômico tradicional, atendendo a um consumidor que não mudou ainda a sua perspectiva de consumo. E um segundo grupo de empresas que já começam a perceber, sim, que existe uma demanda, talvez por uma necessidade latente, de mudança, principalmente na questão dos combustíveis, alternativas para combustíveis fósseis, ou seja, um dia isso vai acabar, e aí como seria efetivamente o desenvolvimento e o crescimento, até mesmo a subsistência do ser humano nesse planeta, né? Então, nós estamos num momento de revisão, de uma perspectiva econômica mais sustentável, mais equilibrada, econômico, social e ambiental, e não só no crescimento econômico. E aí sim, alternativas como empregos verdes, onde blocos econômicos mais desenvolvidos, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico e não necessariamente ambiental e social, começam a efetivamente serem cobrados a terem posturas. Nós temos a China, sim. Nós tivemos aí grandes jogos acontecendo que obrigaram a indústria a parar. Sim. Para baixar as emissões. Pequim está enfrentando um problema seríssimo hoje, né, da qualidade do ar. Então, existem algumas pessoas, nós brincamos muito que ou é pelo amor ou pela dor, né? Então, alguns países e algumas empresas tomam um posicionamento pelo amor ou pela definição de que, olha, realmente não há como continuar desta forma, ou pela dor no sentido das medidas legais, e aí a gente entra toda uma questão de políticas públicas que devem incentivar tanto a economia quanto a formação de novas empresas, enfim, a gente tem um conjunto aí de questões envolvidas. Eu me lembro um tempo atrás, teve eleições na Austrália, e aí me chamou a atenção, né? Claro, tem a ver com nível educacional, né? Nível cultural, as demandas básicas já atendidas, o que não é o nosso caso aqui, lá a questão de creche, de saúde, de saneamento básico, essas questões de transporte coletivo, isso aí já foi resolvido no primeiro mundo. O Brasil está por resolver ainda. E fizeram uma pesquisa ampla para saber qual era na época, né, numa última pesquisa eleitoral presidencial que teve na Austrália, a pergunta era a seguinte: qual a sua maior preocupação? E a resposta foi aquecimento global. Imagina, aqui o pessoal vai dizer creche, saúde, criminalidade, né? Infraestrutura. O ser humano é muito reativo, né? Aquilo lá já foi tudo isso resolvido, né? Não, mas eu acredito que os países em desenvolvimento, né, do ponto de vista econômico, devem e são grandes responsáveis
por garantir uma condição melhor Sim. do ponto de vista do equilíbrio das condições climáticas. Não só um primeiro mundo que já consumiu todas as suas florestas, que já passou por todo o processo que um país em desenvolvimento está passando agora nesse momento. Acho que existem questões, sim. A Austrália, acho que, claro, quanto mais educação, mais o povo consegue refletir, mais o povo consegue questionar efetivamente as suas práticas, inclusive pensar, poxa, o sol está tão quente hoje, será que é só porque o sol está quente, mas efetivamente o que isso traz de impacto na vida cotidiana, enfim, dos negócios e tudo mais. Bom, eu preciso chamar um intervalo comercial, mas não é uma questão mais empírica de alguém que está muito ligado à natureza. Eu estava acompanhando uma entrevista com a Amir Klink, e foi o cara que começou essa história de navegação solitária e tal, e perguntaram para ele o seguinte: qual é a diferença hoje, quando você pega um barco aí e sai pelo mundo, dando uma volta ao mundo, e quando você começou há 20 anos, 15, 20 anos? Ele disse o seguinte: olha, primeiro, nas geleiras tinha mais gelo. Hoje, percebe-se claramente que o derretimento é um fato. E um fato que eu achei interessante, que ele disse o seguinte: olha, eu me lembro quando eu navegava, no início, a questão de 15 anos, eu ficava uma manhã inteira sem camisa, em alto mar, no sol, e dava para aguentar. E hoje eu não consigo ficar 30 minutos pegando o sol parece estar mais quente, radiação mais forte. Eu vou querer que o senhor me confirme isso ou não daqui a pouco, depois do intervalo, e até já.